Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Coralcast. Eu tô aqui novamente com meu parceiro Felipe. Daí, galera, beleza? E hoje a gente tem um convidado aí também, o Williams Biel. Williams. Tu falou Bill, é Bill ou Biel? Biel. É Bill? É Biel. Como é um sobrenome alemão, e aí o pessoal por aqui deixou o Biel. Então ficou o Biel, chama de Biel e eu não me importo. É Bill, cara, que Bill. louco. É massa, E eu jurava Bill. que era, cara. Bill é Biel. massa, muito massa. Eu sempre deixo pra falar no final, mas a gente já vai pedir pra se inscrever, porque às vezes tu não assiste o vídeo até o final, Não custa, né? né? Clica no like aí, Se inscreva. compartilha, comenta, que tudo ajuda, né? Vamos interagir aí, pra gente poder estar crescendo cada vez Tem o mais. nosso Insta, né, Michael? E trazendo pessoas Com certeza. mais massa pra cá, né? Com certeza. A gente tem o nosso Insta, Coral PCast, né? Que é Coral Isso. Podcast. Se inscreva lá, certo? E curta nossos vídeos. Isso O aí. Biel, de certa forma, né, Biel? Biel é uma pessoa importante pra comunicação aqui na região, né? De Criciúma e região, Nova Veneza, né? Até a Jatene teve aqui do Siderópolis Notícias e a gente ficou sabendo que tu meio que desenvolve a parada e tal. Eu não sabia, achei que tu era mais um nicho de Nova Veneza, Eu também não. mas eu suspeitei sabia, né? porque era tudo meio parecido. O design. O designer ali dos sites e tal. Me conta pra gente aí como é que funciona isso. Tu abre o site, tu coloca alguém pra cuidar. Como é que tu faz essa... Então, a gente trabalha com um sistema de franquias. Então, como a gente já tem um know-how de Nova Veneza, a gente já vai para 16 anos em Nova Veneza ou Portal Veneza, a gente primeiro levou para a Forquilinha, e criou o Forquilinha Notícias, em parceria com mais duas pessoas, com o Thiago Speck e com a Francine Ferreira. Foi tão bacana o projeto de expansão que a gente acabou levando o modelo para outros municípios. Hoje a gente tem um grupo de sites na região que seguem basicamente a mesma linha. Que interessante, são quantos? Hoje são Nova Veneza, Forquilinha, com Forquilinha Notícias, Siderópolis, com Siderópolis Notícias. Depois tem Morro da Fumaça, que lá é um outro modelo, não é o mesmo modelo com a Jatene. E nesse grupo também não é o mesmo modelo também, mas é parceiro nosso, que é o Canal Içara. Que interessante, cara. No caso, seria tu que coordena ali o pessoal, é isso? A parte técnica, a parte de jornalismo, daí também tem a Francine, que acaba coordenando essa captação de novos parceiros, né? Essa ideia, o Biel. Chamar de Biel, cara. Biel. Essa ideia partiu da onde? Porque eu lembro que no comecinho, lembra que eu escrevia lá sobre tribos? Uhum. O Altair me levou lá e tal. Então, Biel, até No comecinho, assim, o que que te fez, assim, não, cara, eu vou abrir um site, tu começou com as fotos, começou com Fotolog, como é que foi? Então, o início do Portal Veneza, eu tinha uma lan house, eu fui militar do exército, dei Eu baixa. lembro, cara. Tu lembra? Eu lembro. Eu fui militar do exército, dei baixa e vim para Nova Veneza. Aqui eu coloquei uma lan house, porque era o único município da região que não tinha uma lan house. Nossa, nós ia lá direto, cara. Eu acho que vocês frequentaram. Imagina, sim. É nós, o Nico, lembra? Sim, Isso, perigo. pra caramba. Eu acho que o Altair Periquito. acabou levando vocês. Com certeza, tudo pra lá. Altair. O Altair não gostava de Lan House? Comemos altas carnes lá na casa dele. Não sei se tu lembra. Lembro. Faz Lembro sim. Faz tempo. E aí tinha lan house e uma senhora. Toda semana vê notícias do município dela. Ela era lá de Mondaí e ela ia todo dia não, 2 vezes por semana ela ia lá ver as notícias do município dela. Até porque o 3G não existia, nem o 2G, era algo bem arcaico naquela época. Sim, né? sim. 2004, por aí. E a gente era um dos poucos locais que tinha o ADSL, a banda larga. Então o pessoal ia lá porque a navegação fluía bem. E aí onde me deu o estalo.
para a gente colocar também um site de notícias em Nova Veneza. E aí, como eu já sabia programar, eu fiz o site, era todo manual, naquela época as atualizações, hoje a gente tem todo tipo de Era o automação. HTML? É feito em HTML, ele era em HTML puro na época. Aquele que Hoje tem que outras botar os linguagens bagulhinhos dinâmicas, pra te trocar uma cor, tu tinha que fazer uma Isso, função do caramba. é. Então hoje também é Pô, mas tu assim. manja de site, então. Tentei fazer algumas coisas. Não manjo. Então, mas hoje ele é feito com outras linguagens também, como Sim. a PHP, mas daí é uma linguagem dinâmica, né? O HTML ela é estática. Cara, impressionante. Deu esse estalo e tu... A gente colocou, já tinha alguns parceiros em mente, por exemplo, o Marcelo Branco Pacheco. Ele já escrevia no papel. E a gente tinha outros contatos também que já tinham experiência com a imprensa escrita. E aí a gente criou o site, convidou eles toparam. E depois a gente... Mas como é que foi assim, Bel? Tu pegou e tu botou. E como é que foi o povo em relação a ter um novo... Ter no caso um site, né? Como é que eles compraram Não, eles tua compraram, ideia? a ideia foi comprada muito bem. Porém, o acesso à internet no município era só na área central, né? Uhum. No interior a gente não conseguia atingir. Foi onde surgiu o Portal Veneza impresso. Ah, teve? Teve, Isso aí eu não lembro, cara. Caramba, eu não cheguei a ver esse. a gente ficou com quase 2 anos com o Portal Veneza impresso. Que top. Não lembro, cara. mano. Não foi tão top. Foi um erro estratégico imenso, porque a gente queria atingir a população no interior, que era no papel. Só que a gente embarcou num navio afundando já, que é a mídia impressa, né? Certo. Ela tá agora dando os últimos suspiros, mas ela já dava sinais que estava morrendo naquela época. A gente Naquela época já dava sinais. já. Tanto é que a ideia não prosperou e de lá para cá não foi só o Portal Veneza, a parte impressa que foi interrompida. Outros veículos todo ano encerravam as atividades. Caramba. Porque o que acontece? Primeiro que tu vai perdendo a tua base de leitores. As pessoas mais jovens, elas já vão sendo condicionadas no celular, no laptop, no tablet. E elas não têm mais o costume de ler. Uhum. Quem tem essa cultura de ler, querer botar a mão no papel, são pessoas mais velhas. São mais pessoas, idosas, né? eu vou ser bem... Vou jogar bem para baixo. Pessoas acima de 35 anos que gostam de botar a mão no papel para ler. O restante não sente falta disso. Até porque a gente não sente falta do que não teve, né? Então, as pessoas mais jovens não sentem falta disso porque elas já estão acostumadas com o smartphone. E daí a gente teve uma grande dificuldade com o Portal Veneza impresso e a gente decidiu interromper a produção dele e voltar às origens, que era só o digital. Impressionante. E é algo que revolucionou a notícia em Nova Veneza, né? Hoje a gente fica sabendo de alguma coisa, tal. Vamos Várias lá no coisas. Portal Veneza ver se tem alguma coisa. Virou uma referência hoje, né? Uhum. A questão da política também, né? Aí tem não sei se tem ao vivo a câmera de Ali da Câmara de praça. Vereadores, A Câmara de Vereadores, a transmissão. a transmissão também. Ele não tem a ver com o Portal Veneza, mas Vocês linkaram tem lá. a ver comigo, porque fui eu que criei, desenvolvi a TV Câmara. Porque isso foi, a gente fazia transmissão, Só a transmissão a gente fazia na web rádio das sessões da TV. E aí o presidente da época, que era o Betão Hanakoski, ele disse, olha, eu queria evoluir isso aí. Ele fez o desafio. Vamos fazer uma TV Câmara? E aí foi rascunhado um projeto, foi colocado em prática e foi sucesso absoluto a questão da TV. Por conta do custo dela. Na época, eu não me lembro, mas eu acho que ela custou R$25 mil, os equipamentos dela. E custava acima de R$1,5 milhão as outras câmaras que colocaram TV para funcionar, né? Então é o baixo custo do baixo custo. Apesar da qualidade sempre ter sido muito bacana. Uhum. Marquinhos. Legal. Mas essa ideia a princípio veio de ti, Da TV Câmara? da TV Câmera. Sim. Mas isso não tem. Já tinha, tu tirou referência de outro lugar.
Não, outras câmaras em capitais. Em cidades grandes, como Joinville, já tinham a TV. Mas como é que foi assim, Bel? Tu levar essa ideia pra eles pegar e comprar essa ideia, tipo assim, ó, a gente vai ter que desembolsar ali um valor de 25 mil, né? É. E assim, pô, né? Como é que foi, assim, essa... Então, eles tiveram que ter confiança. Uma vez que eles me deram o desafio para Uhum. criar essa TV, eles tiveram que confiar também que o projeto ia funcionar. E Uhum. funcionou. Funcionou. Ela rodou desde aquela época até agora, dá muito mais gente na própria TV Câmara do que lá presencial. Principalmente agora, nesse ano de Sim, pandemia, onde foi proibido o público Ah, verdade. presente. Então as pessoas tiveram informações da Câmara de Vereadores em tempo real e completo somente através da TV. Então na TV Câmara hoje tem em torno lá, tu vai olhar, tem vezes de 500 pessoas assistirem Assistindo uma ali? sessão. Porra. Não simultaneamente, Entendi. entendeu? Tem 100, aí aquela pessoa assiste uma meia hora e sai. Sai. Entendi. Então, no total de cada sessão, vai de 300 a 500 pessoas que assistiram a sessão. Tem gente que não gosta daquela parte inicial, que é monótona, do trabalho da Câmara, que é leitura de Sim, matéria. Aquela parte as pessoas não Uhum. gostam. Então, as pessoas mais ou menos calculam e começam a chegar mais Começa a assistir pro mais final. tarde e tal, e para ver as coisas, né? Isso. Até no fim foi uma coisa que foi feita, né? E nesses tempos que a gente vive hoje, né? Que, enfim, no fim ali a câmera que tem, né? No fim da. Não, eu acho que por isso que eu digo que revolucionou, né? De certa forma tá trazendo coisas. A gente procura notícia no Portal Veneza, tem a questão dessa TV câmera, né? O que mais de ferramentas tem? A Cidadão tinha. Então, que o bacana do digital é isso aí, ele te permite a um baixíssimo custo fazer Sim, experimentos. sim. Então, qualquer ideia que tu tenha e tenha capacidade de implantar, eu no caso ali tenho a facilidade porque como eu já programo e conheço a ferramenta, hoje programo muito pouco, porque a gente acabou utilizando, desde 2009, 2012 a gente já utiliza a plataforma WordPress. Ah, E aí tu não tens que programar nada. Tu só precisa saber operá-la. Então isso, ela te abre um leque muito grande para fazer Uhum. experimentos. Experimentos. Por exemplo, coisas que existiram no portal que não existem mais. Até por uma questão de que os próprios órgãos se adaptaram para prestar aquele serviço. Sim. No Portal Veneza a gente já chegou a ter um canal de denúncias. Nossa. Um canal de denúncias para a polícia. Que era entregue, a pessoa ia lá, entrava, fazia a denúncia, encaminhava para o e-mail da Polícia Civil e para o e-mail da Polícia Militar. Por Nossa, quê? cara. Porque esses órgãos não tinham canais eficientes para coletar essas informações. certo. E crimes foram recebidos, denunciados por lá e solucionados por lá. E hoje já não tem mais essa necessidade dessa ferramenta. Então, há algum tempo ela acabou já sendo extinta. Lembro que tinha do ônibus também, né? Horário. Não, isso tem até hoje. Ainda tem? Tem até hoje. Eu lembro que eu sempre olhava lá, porque, que horário tem ônibus, porque era pra ir pra Criciúma e tal, não tinha. Isso. Mas hoje também é uma coisa que tá acessível em outros canais, outros lugares. Exatamente. Como É tu assim falou. que alguns recursos vão morrendo, porque daí a gente, muitas vezes ele demanda uma certa energia para manter aquele recurso e depois tu tem outros, como o próprio órgão oficial já está prestando muito bem o serviço. Hoje todo mundo sabe como fazer uma denúncia para a Polícia Militar. Uhum. Pega o telefone, faz um 190, entra no site. A informação faz o tá na palma cadastro. da mão, na verdade. Né? Exatamente. Tá na palma da Então mão. não tem necessidade desse tipo de ferramenta. O ônibus ainda sim. O horário do ônibus, né? Apesar de ainda ter muito local que as pessoas possam coletar essas informações, muita gente está condicionada a buscar ali, né? Se a gente Já tirar a acostumou, informação hoje, e outra coisa bem bacana do digital é isso aí, tu consegue mensurar tudo na hora. O que dá e o que não dá resultado. Tu tem a tua estatística ali já. Na hora. Lá no nosso escritório a gente tem um monitor ligado com a estatística o tempo inteiro. Então a gente sabe o que dá audiência, o que não dá e o que precisa de um eventual ajuste. Acho que de repercussão
notícias de acidente em tal lugar, bomba. Isso aí, bomba, né? Roubo, tal. Principalmente. Porque Importa, isso faz parte da pauta das pessoas, Sim, da pauta da sim. nossa sociedade, né? A gente às vezes fica frustrado porque muitas vezes tem uma pauta bacana, uma pauta cultural, contar uma história muito bacana e tem um acesso que é frustrante. Hum. E muitas vezes tem lá uma ocorrência que tá uma foto do bombeiro colocando um band-aid no dedão do ciclista que ele deu uma topada lá. Aquilo Ali ali vai bomba. vender 1000 vezes mais do que Ah, olha só, né, uma cara, pauta como é que que é? se perdeu muito tempo para ser produzida. Então isso faz parte, é o que as pessoas estão procurando, né? Então, Biel, assim, eu vejo hoje que tu fosse um cara, tu apostasse, né? E nessa ideia, e deu certo, que eu sigo ali vocês ali, cara, eu acho muito Muito massa, obrigado. bem completo, tá? Eu tenho ali vocês ali, bem massa. Mas tu me conta alguma história, assim, que lá de trás, cara, que tu começasse assim, que assim, ó, foi difícil, tanto apoio quanto os equipamentos, porque tudo no início sabe como é que é, né, cara? Bem difícil. E eu queria saber assim de ti alguma história e tal. Se tu Então, tinha alguma coisa a pra. parte mais triste do Portal Veneza foi a parte do impresso, porque o impresso ele tem um custo. Certo. E esse custo a gente nunca conseguiu alcançar e deixar ele autossuficiente financeiro para Entendi. se bancar o impresso. Então ali a gente acabou acumulando bastante dívida naquela época ali. Sério? Bastante dívida mesmo. Que se tivesse pego esse dinheiro e investido no digital, teria sido, sem dúvida alguma, melhor aproveitado. Então essa parte do impresso ali foi uma mancada de estratégia enorme. Enorme. Sério? E no caso ali hoje é só teu ali, ali o portal? Porque Sim. eu sei que tu tem vários. Tu tem na Forquilinha, Em parceria, Siderópolis, né? né? Em parceria, não é E o só meu. portal. Mas ali no caso ali hoje é só teu. Aqui em Nova Veneza, sim. Em Que Nova massa, Veneza, cara. sim. Massa. Então, essa parte de impresso, esquece. Ali foi onde que tu acha que foi o mais. Foi a parte negra do Portal Veneza. Bah, cara. Mas é assim, é histórias que. Eu não sabia nem que tinha impresso, cara. Então, assim. Tem. As- Inclusive esse acervo ele ficou aos cuidados do Nicola Gava. Hum. Porque o Nicola, como ele tinha lá já um acervo de material dele, eu sabia que não ia conseguir cuidar do acervo de todas as edições que saíram do Portal Veneza Impresso. Eu pedi para ele cuidar desse material e entreguei para ele. Ficou, tá lá no acervo. Vamos ver o que a família vai decidir E são o que quantos, fazer com esse material. Bel? Deu quase 2 anos, né? 2 anos? Ele Pô, cara, era. nunca fiquei sabendo. E ele era uma semana sim, uma semana não. Certo. Então, deu uma pilha Nossa. bem grande de exemplares lá. Massa, o cara também cata tudo, né? Catava, né? Catava. Catava aí. E era um cara top, né, Mike? Cara Pra gente ter aqui importantíssimo no fim, não pra deu- cultura. não Então, deu tempo, cara. como todas as pessoas, a gente vem com defeitos e qualidades. Sim. A gente também. Então, muita gente criticava a forma que esse material era coletado ou armazenado, mas de toda forma ele acabou colaborando sim com a Sim, cultura com do certeza. município, né? Sim. Com certeza. Acabou colaborando. Da forma dele, mas acabou colaborando. Tanto é que ele era referência na região. Ele se tornou referência na região nesse assunto, né? Uma sacada muito boa do portal foi a questão da foto. Botar foto da festa da gastronomia, alguns eventos, que daí o pessoal ia louco, né? Batia foto. O pessoal ia louco procurar essa foto no portal. Isso devia dar muito acesso. Então, é mais um daqueles itens que acaba sucumbindo. Hoje não. Porque assim, ó, antigamente as pessoas, hoje elas fazem o quê? Vão na festa, elas mesmas puxam o telefone e fazem a bate. foto delas. Que antes não tinha, né, cara? Era só ali na máquina ali. Não, se era o aparecesse celularzinho alguém- aquele que só mandava mensagem e ligava. Exatamente. Então, se aparecesse alguém com uma câmera, bacana, a galera se reunia. Não, era um a negócio câmera, curioso. O pessoal se reunia para fazer uma foto. E muito desse material a gente tem. Tem? Tem, legal, Tem que tudo estar no isso. site ainda, né? Não tá no site, tá offline esse Porque material. eu tirei uma foto nossa
Nós, Agora me conta, bebê. nós tô com uma camisa vermelha e eu, cabeludão, na praça. Eu tirei lá do portal, não faz muito tempo. Eu acho que é uma que tu me mandou, Foi, tá? mas na praça bem louco. Mas será que eu não te mandei no WhatsApp? Ah, foi tu que mandou. Disse Isso. só que olha aqui, tu lembra? Verdade, tu me mandou no Então, WhatsApp. porque eu fiz isso há algum Ah, tempo cara, que atrás. tempo Eu bom. tava olhando o acervo, aí comecei a olhar, e ia rir muito também daquelas fotos. Cara, muito. E aí eu ia encontrando as fotos e ia mandando pro pessoal. Aí o pessoal sugeriu, republica isso aí. Não, eu não quero ser responsável aí por um monte de briga de casal, porque eu tava todo mundo trocado naquela época. Era tudo outra Olhava vibe. as fotos, Um com X e um com Y. toda foto tem alguém que já tá com o outro, que trocou tudo É ali. verdade. E aí vai gerar É problema. bom tu não postar, Bel. Não posta. Não posta que vai dar merda. Ai, meu Mas é Deus uma do céu. pena, era um negócio bem bacana Que legal, também, cara. as fotos Cara, dos eventos. era muito massa, cara. Muito massa. Tu vinha com aquela. Tinha um crachá, uma câmera. Uhum. Nossa, o cara não sabia o que era uma câmera na época. Já pensou? Só via na TV. Puxava aquela foto, nossa, a galera vinha fazer Não. uma foto. E daí nós ia lá olhar as fotos. Nossa, não via a hora, Bia. Daí tu ia lá botar nós. Nós pegava as fotos e Orkut e MSN, lembra? Orkut. Fotolog. Fotolog. Cara, foi uma sacada também bem interessante. Essas ideias veio tudo. A gente vai vendo a necessidade, né? A gente vai andando e vai vendo essas necessidades e vai tentando emplacar os produtos. Porque são produtos comerciais. As ideias, inicialmente, elas brotam, a gente faz, bota em prática, bota a rodar e depois tenta comercializar aquilo ali, né? Aquele produto. Mas inicialmente a gente faz para atender uma necessidade das pessoas. Depois a gente tenta comercializar. Normal, né? Sim, aí veio Claro, já tinha algum apoio, mas hoje tem bastante patrocínio. Tem. Hoje o apoio do Portal Veneza, tirando aquelas pessoas que estão desde o início com a gente, desde o início do Portal Veneza, que daquela época a gente tem quem ali? Olha, tem as meninas da farmácia Gorini, tá? Tem a Débora da Relojaria Nossa Senhora Aparecida. Essas são as duas que estão com a gente esses 16 anos. 16 Caramba, anos, cara. Não cara. é... Então, ano, né? e outros próximo dessa época também, porque se tu olhar lá os patrocinadores do portal, basicamente eles são sempre os mesmos. O pessoal continua, vai apoiando, isso é um termômetro pra gente de que o trabalho está sendo feito de forma correta, senão a pessoa não vai querer ficar expondo a marca dela lá. E faz uns 5 anos que a gente não vende anúncio, não sai para vender anúncio. As pessoas nos procuram para anunciar no Portal Veneza. Por quê? Porque o serviço prestado, eu acredito que está bacana para as pessoas virem nos procurar. Certeza. E outro fator por isso também é que o município é uma cidade muito pequena. Então, se a pessoa, aquele anunciante que quer entrar no Portal Veneza, ele dificilmente vai sair, porque ele já está convencido do que ele quer. Agora, se a gente mandar um vendedor para a rua, esse vendedor vai ter que convencer a pessoa, de repente, para vender, ele vai dar uma inflada na expectativa daquele possível cliente. O vendedor não faz isso. Não fala mal dos vendedores. E aí, aquela pessoa, a chance dela sair é muito grande. Então, hoje a gente não mantém, a gente não oferece os anúncios. O anúncio que está lá são das pessoas que vieram nos procurar para anunciar. Esse ele já está convencido. Eu quero. Ele já Então, fez esse a vai pesquisa chegar, dele, ele já viu fez, e tal. a Ele gente não já, precisa quando ele convencer vai. ele de nada. É, Claro, pode ter alguém aí que só precisou de um empurrãozinho? Pode. Mas a gente está num município tão pequeno que eu acho que esse número é um. sim. Não, realmente. E tem uma galera, cara. Tem uma galera. Tem Aí uma galera veio a curte. questão dos colunistas. Tinha desde o começo. Desde o começo. Desde o começo tu já colocou pra ter até um pouco de Conteúdo, né, cara? para encorpar. Que- Não, os colunistas eles foram muito importantes, né? Foram muito importantes. O material, hoje a gente produz bastante, mas hoje em formato de freelance a gente tem, quer ver, ó? Tem eu que produzo
conteúdo Pois na é. minha coluna de política. Tu faz pouco tempo que tu abriu essa... Faz O que que deu? de novo necessidade. Não tinha sobre essa... Vários tinha, insights, né, cara, que tu vai tendo, que tu tem que estar sempre, Isso. sempre lá na E- frente. e no vendo ali o digital- mercado, né, E cara? no digital, tu não te custa nada tentar. Então tu vai colocando as ideias. Se emplacou, emplacou. No caso ali dos colunistas, foi sim, para colocar mais conteúdo à disposição do leitor. Os releases, que é o material produzido por assessorias de imprensa encaminhados para as caixas de e-mail dos sites também, eles foram muito utilizados e até hoje são utilizados. Antigamente não se tinha muito critério para publicar, porque tu precisava de conteúdo, mas uma coisa a gente sempre levou a fio. Vai ser publicado? O que interessa à população de Nova Veneza? Então tudo que é publicado em Nova Veneza tem que ter um interesse do nosso leitor. A gente sempre pensa no interesse do nosso leitor. Nesses 16 anos sempre foi publicado isso? Não. Mas de repente cabe nos dedos da mão, às vezes, que a gente teve que sair dessa regra. Vou dar um exemplo. Apareceu alguém com uma campanha para ajudar um enfermo e a pessoa é de Criciúma e veio fazer o pedido. Uhum. Poxa, não custa nada. Sim, Burlar essa regra, passar por fora dessa uma boa regra. causa. Boa causa. Então, já aconteceu sim. Mas, basicamente, vai ser publicado? Vai. O que interessa? Interessa a alguém de Nova Veneza essa notícia? Interessa. Aí é publicado. Uhum. Cara, tu não teve uma ideia de fazer um jornal meio-dia? Então, Porque muitas hoje, assim, ideias- ó, isso aqui bota que é um canal de televisão. Isso, Online. certo? Então, mas isso vai, e não sou eu que vou dizer para vocês só balançam a cabeça concordando, isso vai dinheiro e bastante energia. Com Vai, certeza. bota Entendeu? energia nisso. Não importa o tamanho da estrutura que tu faça, a menos que tu pegue só o teu telefone mesmo, pendure aqui e faça. Aí o teu custo vai lá embaixo. Mas se quiser investir num microfone bacana, numa câmera bacana, Com certeza. e depois não é só o custo do investimento, é a energia que é colocada nesses projetos também. Então muita coisa, apesar de ser barato financeiramente, o custo de energia É alto, cara. é alto, É alto. entendeu? Então muita ideia que a gente tem acaba também não prosperando, não, por conta disso aí. Tem esses... Há muito tempo a gente quer entrar com a mídia de vídeo, né? Mas a gente tem algumas ideias que não nesse momento a gente não consegue dar esse passo. Porque daí tu teria que fazer o investimento e colocar bastante energia no negócio. É igual a questão da minha coluna. Agora a gente deu um parão nas informações de bastidor, que eu trazia bastante informação de bastidor de política. Tá calmo, muito calmo agora. E eu me propus o seguinte: vou escrever, mas vou publicar só quando tem algo interessante. Não vou manter a coluna, vou fazer semanal. Pra encher linguiça. Aí tu te obriga a encher linguiça se tu tens esse compromisso de mandar semanal. E agora, pega uma época igual a essa que não tem pouca relevância política. Agora que tá se mexendo essa questão, falando de política local, né? Se for mexer com política nacional, aí tu vai ter nacional e estadual, tu vai ter assunto o dia Uhum. todo o tempo. Mas como a gente é focado em Nova Veneza, são poucos assuntos de política nesse momento. Agora vai começar a dar uma mexida com a questão a eleição a deputado, que começa a mexer um pouco com a gente aqui, e aí dá uma movimentada. Mas eu não publico se não tem conteúdo interessante. Então, Biel, tipo assim, como é que tu lidar, cara? Porque se tu fala do partido A, certo? E esse partido A tem o partido B. Uhum. E esse partido B cai em cima de pau do portal e de ti. Mesmo tu sendo neutro, tu trazendo a notícia do A. Uhum. Como é que tu lidar com isso, cara? Então. Como é que tu faz? O que que tu... A neutralidade, ela não existe. Tá? A imparcialidade, ela não existe. O que tu pode fazer e deve fazer é fazer as coisas corretas. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Uhum. Que a imparcialidade não existe. Quem diz que é imparcial é mentiroso. É isso que acontece. Por quê? Quando eu vou entrevistá-lo, Uhum. tá?
quando tu vai falar um monte de coisa. E na entrevista eu não vou colocar tudo que tu falou. Eu vou pensar ali um entre aspas da tua fala. Certo. E isso é subjetivo. Eu vou escolher. O Então que ali, quiser. então ali acaba Entendi. já a imparcialidade. E eu Certo. posso escolher algo que possa te prejudicar mais. Ou me levanta mais, né? Exatamente. Entendi. Então ali já começa, na própria entrevista, as perguntas que eu vou fazer já são subjetivas. Eu posso conduzir o negócio. Então não existe isso de imparcialidade. O que tu pode fazer é da forma correta. Vamos dar um exemplo. O portal sempre, toda eleição, ele leva pedrada e leva dos dois lados. Se Sim. tivesse 3 lados, ia levar 3 pedradas Três ali lados. também. Aham. O problema é que as pessoas normalmente associam o teu círculo de amizades. Eu hoje sou ligado muito mais às pessoas do PP, como amigos. Entendi. Eu tenho muito mais PPs. Não quer dizer que eu não tenha, por exemplo, falando de Nova Veneza, né? Amigos que são 45. Claro. Tenho sim. Não há dúvida nenhuma. Mas as pessoas associam, ele tem mais amigos que são do PP, então ele é do PP. Uhum. Então isso acaba... As pessoas acabam achando que a gente tem um lado. Mas chega na hora da eleição, não tem. Se tiver notícia para fazer de um lado ou de outro, a gente faz. Se um lado ou o outro deixar furo, a gente vai lá e aponta também. Que massa, cara. É só... Aí liga o marqueteiro bravo, xingando. Justamente, então, ainda mais aqui, né, cara, que são um povo, assim, bem com política, tu sabe, né, cara, são Sim. bem sérios, É que é passional, pega em cima e tal. E daí, assim, cara, como é que o portal em si, né, e tanto tu no caso, né, lidar com isso, cara, porque o povo pega firme, né. Pega. Se tu tem, tipo, que nem ali tu disse, se as tuas amizades do PP, eles acham que tu já é PP. Daí o pessoal já cai em cima. Isso aí. Tem que ter casca grossa, não adianta. Se for pra fazer o negócio ali, ser Mas muito sensível à crítica, nem entra. A casca tem que ser grossa. Mexeu com política, cara, eu acho que... É porque assim, ó, não era pra ser assim, né? Uhum. Mas eu acredito que isso não seja só em Nova Veneza, em todo município pequeno. Política ela não é razão, ela é paixão. Então as pessoas tomam como time, tomam Verdade. como família, e aí elas não tomam, o voto dela não é consciente. Certo. O voto dela não é consciente, ela vota porque é do time dela. Sim. Às vezes até ela pode olhar lá a pessoa, não, olha, até que não é tão ruim esse cara aí. Não, mas ele é do partido tal, então não presta. Presta. O único defeito dele é que ele é desse partido. Exatamente. Então, um time de futebol, ser torcedor de um time de futebol e ser eleitor em Nova Veneza, para a maioria das pessoas é a mesma coisa. Não é consciente o voto. Verdade. Verdade, cara. Eu lembro que eu fiz um texto da Peppa Pig. E tu mandou a mensagem na hora, cara. Vocês falou que não sei quantas mil pessoas simultâneas estão lendo o teu texto. E eu falei da questão que antigamente era o Chaves, aí Peppa Pig, hoje é Peppa Pig, tá. Tu acredita que é o texto meu que mais tem comentário e mais paulada em mim? Sim. Por que o Chaves? Porque o Chaves era educativo mesmo, que a dona Florinda batia na cara do seu Madruga, o Chaves era um massacrado. Eles acham qualquer coisa que tu vai fazer, vai ter a outra parte. Sim. Então, ainda mais mexendo com política, né? Eu acho que quando a gente parte para esse lado, assim, cara, vai vir. Então, forte. Vai vir pedra. Então, e aí o que acontece? Município pequeno, muita gente, um dos maiores empregadores do município pequeno é a prefeitura. Uhum. E prefeitura sempre mantém muitos cargos comissionados. E essas pessoas, elas estão defendendo o seu pão, elas não querem que aquilo ali acabe. Então aí junta a paixão com a sobrevivência. Então aquelas pessoas fazem de tudo para manter o que elas têm ali, né? Então acaba ficando bem feia as coisas durante a eleição. Não, porque troca tudo, né? O diretor da escola não é mais o mesmo, os professores não são mais o mesmo, no posto de saúde não é mais o mesmo. Não, o pessoal concursado mantém, né? Mantém, sim, o pessoal concursado. Mas o problema, Nova Veneza eu não sei, eu não lembro quantos comissionados tem. Não, Mas no portal da transparência tem, se puxar ali vai estar a porque quantidade assim, eu noto porque sempre trocou. Então, tem uma cargos de chefia, né? Isso, Diretor é cargo de isso. chefia. Então, aí cada um que assume acaba botando a sua
A Isso. sua diretora de confiança. E aí, assim, a diretora de um colégio, ela meio que pressiona os professores também, né? Tipo assim, faz aquela, Claro. dá aquela forcinha lá e tal, porque sabe que se perder, Então, geralmente é por questão financeira, porque o cargo de chefia ele traz sim, mais dinheiro, né? Então, é só por isso que existe isso aí. Se não trouxesse não. dinheiro para as pessoas, já seria eleição a todo tempo, né? Então, Biel, Faz eleição igual é no estado. mas igual aqui no Caravaggio, cara, eu nunca vi um povo assim pra eleição, cara, pra política de se brigar. Tipo assim, à noite, cara, eu já vi, até o Michael já viu também, de o pessoal tá cuidando o voto um dia antes de estar armado, que com mala preta, que isso e aquilo. Cara, a gente já viu coisa assim, sabe? Então, assim, igual aqui no Caravaggio, na Veneza, seguindo o concorrente pra ver seguindo. se ele tá indo Tu fazer sai à coisa errada. noite, cara, Sim. num dia antes, o pessoal tá te seguindo. Ô, mas sou bandido? Né? Pô. Então, assim, igual aqui, eu nunca vi. Até hoje tá até menos, tá? Mas antigamente, cara, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás, era muito forte isso. Era, Muito sim, forte. sim, sim. Não, hoje ainda tem, tá? Tem, Hoje tem ainda ainda. tem, não tenha dúvida. Lá o pessoal que fica cuidando para não entrar Uhum. Nossa. para não entrar nas demais. casas. Então, isso ainda hoje tem. Pode até ser em menor quantidade, mas ainda tem. A gente Uhum. viu isso na última eleição, né? Nossa, Última eu acho eleição. muito E forte. aí a polícia acaba tendo muito trabalho nessa madrugada que antecede as eleições, né? Porque assim, ó, todo mundo se achando no direito de ligar pra polícia e ficar denunciando. Ó, estão comprando voto aqui. Aí vai lá, não vai encontrar mais ninguém, né? Uhum. Até porque a polícia leva um tempo pra chegar no local. Em cidade e município pequeno, não tem uma viatura por bairro. Nem em Verdade. cidade grande tem. Então a polícia já vai levar um tempo pra chegar ali e as pessoas já dissiparam, já. Mas a polícia militar, principalmente, sofre muito na madrugada da eleição. Já Libera um pouco. já chegou alguém pra ti querendo molhar tua mão? Não, Tipo assim, ó, Abel, tu vai lá, Fala tem bem como. lá, fala fala bem. bem lá. Não tem como fazer isso, porque assim, ó. A gente vai falar bem numa pessoa, Certo. tá? Não é falar bem. Na eleição, por exemplo, a gente tem por padrão todas as notícias que saem, a gente pega das assessorias. Tá? Certo. Essa última eleição teve uma situação ali que gerou uma confusão. Mas eu já explico. A gente pega todo o material que é publicado de assessorias. A própria assessoria de cada campanha manda os materiais. E aí, muitas vezes, um eleitor não gosta. Ah, botou desse jeito. Não, mas não foi a gente que produziu. Esse material foi a própria assessoria do candidato. Na minha coluna, aí sim. Mas se puxar todas as colunas lá, o assunto que tiver latente, a gente vai explorar aquele assunto ali. Não tem o porquê eu explorar um assunto que não. Sim, sim. Então, não tem o porquê, por exemplo, um candidato pagar um colunista para falar bem. Até pode ser. Mas se aquele colunista, aquele candidato deixar um furo, vai ser publicado também. Então ele já vê como inútil, né? Uhum. E eles querem pagar só pra falar bem. Não vão querer que fale mal. E numa cidade pequena não tem nem como tu querer escapar disso aí. Não. A não ser que tu não te importe que fique muito escrachado, né? Porque todas as situações que aparecerem, que forem importantes, que tiver nas redes sociais, enfim, o que tiver vendendo, vai ser abordado os assuntos. Sim. Por exemplo, hoje eu tenho um cargo comissionado na Câmara de Vereadores. Eu, quando criei a TV Câmara, fiquei lá 8, 9 anos. Depois, a presidência me demitiu. Eu fiquei 2 anos fora. Depois mudou a presidência. Me chamaram novamente. Então, para todos os presidentes, eu conversei. Olha, a gente pode trabalhar sim a publicidade de vocês, o marketing, isso é natural, publicidade. O Portal Veneza pode ajudar com a publicidade, mas qualquer assunto que, mesmo que seja negativo, que a gente julgar ser necessário divulgar, e a sociedade
tiver procurando esse assunto, ele vai ser publicado. Todos a gente não teve esse problema. Aqui onde eu fui demitido ali teve um assunto que daí a gente tocou e eles não admitiram, e aí? Ah, mas tu vê como é que é as coisas, né, cara? Mas acontece, claro. É, com certeza. Porque se tu tivesse falado, talvez, ou não falado, ou falado bem dos caras, ou não falado, Uhum. talvez tu não seria. Mas como tu Seria muito mostrasse... fácil, era só puxar o saco. Com certeza. Aí como tu fosse ali, ficado lá. tu fosse um cara sério e um cara honesto que puxou realmente ali os fatos, daí o pessoal pega e se acha do jeito, não, ele tá falando o que não deve. Vamos tirar fora. E perde a credibilidade, porque aconteceu um fato que os cidadãos, eles viram. Isso. Opa, isso aqui não foi publicado no portal. Não, e outra Aí acontece com o outro lado, começa a se ligar. Exatamente. Não tem Então, pra onde isso correr. é o nosso maior ativo. Mas não quer dizer que a gente não escape do julgamento das pessoas. Porque acabou sendo publicado. Oi. Oi, tudo certo? Acabou sendo publicado de uma forma que ela gostaria que fosse publicada. Uhum. Não foi publicado daquela forma, principalmente falando de política. Então as pessoas já, opa, esse aqui já é daquele lado lá, esse aqui desse lado aqui. Então é bem complicado de manter essa hegemonia de agradar todo mundo. Não consegue. Não dá, porque aparece. Ah, e outra, né? Hoje todo mundo tá com o celular ali na mão. Com o celular, hoje tu faz uma live, tu espalha pro Brasil inteiro, certo? Então hoje, cara, tipo assim, daí eles vão lá, filmam alguma coisa ou batem uma foto, daí vem o Biel, né, e diz assim, pessoal, não é assim, tá? Não, tem que ser sério. Por isso que eu acho que o teu site e o portal ali, cara, é muito top, tá? A gente segue, a gente vê ali as coisas. É um negócio sério, tá? O que a gente vê ali, não, realmente... Nesses 16 anos, eu até faço um desafio. Nunca ninguém apareceu ali e disse assim, olha, tu mentiu aqui nessa informação. A pessoa pode até não gostar do que foi publicado, mas até hoje nunca a gente não deu espaço para aquela pessoa chegar aqui, olha, isso aqui não é verdade o que tu publicou aqui. Não existe isso. Não existe. Então quando a gente trabalha com a verdade fica fácil, Quem né? fez morreu. Por isso que tá há quantos anos, tá? Faz 16 anos que a gente 16 tá com o anos. Portal Veneza. Que se é alguma coisa que tu burla, que tu faz isso, cara... Principalmente tu não vai agora, durar. em tempo de rede social. Uhum. Tu deixou Não. furo instantaneamente. Tá todo mundo... Tá todo mundo sabendo. Todo mundo joga ali... Todo Vai, mundo, pronto. não só o veículo, mas tudo. Hoje tudo é instantâneo, né? Como a gente tava conversando anteriormente. Mas eles cobram, por exemplo, ô Biel, teve um acidente lá tu não botou. Tu não fez isso aqui. Não por primeiro que a gente não tem bola de cristal, a gente tem boas fontes. Mas tem gente que chega nesse ponto. Concorrentes ficam bravos com a gente. Olha, como é que Cite vocês nomes. estão em cima do lance? Chega antes da polícia. Cite nomes. Vou lá mijar. Então, Veneza Online, queremos você aqui, não é? então essas pessoas muitas vezes acham que a gente tem o privilégio. Não. Tem que estar na rua trabalhando. Eu até me atrasei porque eu estava na porta de delegacia coletando informação. E muita gente quer ficar sentadinho no ar-condicionado, sem botar a própria estrutura na rua e que as informações cheguem. Não é assim que funciona. Nesse Não é? ramo, Não é? Não. Porque Muita coisa chega assim. a polícia, ô Biel, corre aqui que deu um negócio aqui, não rola isso aí? Às vezes rola, mas eu chego muitas vezes antes deles. Como a gente já está há 16 anos no ramo, e a gente é uma cidade pequena, e todo mundo tem o contato do Portal Veneza. A gente tem lá 3, 4 canais só no WhatsApp. Vai 256 pessoas cada canal, então olha o tamanho da rede. 1.000 pessoas. Muita coisa vem por ali. Então a gente chega muitas vezes antes da polícia no local da ocorrência, porque alguém passou, viu, Isso é perigoso, cara? já manda foto, Isso Já é manda perigoso? já gerou algumas situações perigosas, isso aí mesmo. A polícia chega, o Biel, não, já resolvi aqui, ó, já tá tudo certo. Não, olha assim, ó. Pode ir embora. Não, já resolvi aqui. Então a própria comunidade acaba nos acionando. Claro, aí como a gente tem uma proximidade com a polícia, a gente não tem dificuldade nenhuma em coletar informações não sensíveis ali na hora da
montar a matéria, né? Porque a gente tem por filosofia ali, como é um município pequeno, muita gente quer que a gente já faça o julgamento do que acontece ali. Vamos dar um exemplo. Por que vocês ficam chamando de suspeito? Uma pessoa só depois do que o juiz der o canetaço. É ou não é? Então, a gente tem que sempre tratar como suspeito, até para não ter problema depois, problema jurídico, né? Cara, deve ser uma loucura, né, cara, esse mundo. Porque daí é tu que faz essa parada, tu embarca no carro e vai. Uhum. Fotos e... Isso. Fotos é outro negócio bacana que eu prefiro estar no local da ocorrência para fazer as fotos. Por quê? Geralmente as pessoas vão lá, fazem a foto, ela não tem o equipamento adequado, principalmente se for à noite, e aí sai um material com baixa qualidade. Eu prefiro ir no local, que a gente tem o equipamento adequado para operar naquela situação, e aí faz umas fotos bacanas para entregar para aquela fotinha da sirene lá não tem, dá muita visualização. Pois é, cara. Aquele bagulho vermelho pegando assim. Um bombeiro, sei lá. Pensei até em botar na minha coluna um dia pra ver se... Pode ser a coisa mais... Todo sem mundo para e lê. importância do mundo. O band-aid no ciclista. Estourei uma espinha aqui. Se a gente fizer matéria e botar uma sirene, ela vai vender muito mais do que uma pauta falando de alguém que lançou um livro, por exemplo. Mas então, não há dúvida nisso. Então, Biel, tu falasse que ali tu mede o que mais, no caso, o que mais vende, né? Tipo assim, né? O que tu publicasse que o que mais vendeu, assim, que tu disse assim, não, essa matéria que a gente fez nos 16 anos que mais bombou, que o pessoal olhou? A gente tem. Gente tem essa estatística. Ela teve em 48 horas 90 mil pessoas, não dispositivos. Ele é louco na cabeça. Começou o Maicon Coral. Ela teve toda essa visualização em 48 horas. Foi a pauta sobre um dentista de Nova Veneza, que ele criou um procedimento para tratar dor de cabeça, mexendo nos dentes da pessoa. Porra. Loucura. Então, isso vendeu muito. Quando a gente fala em vendeu, deu muita audiência. Muita audiência. Então, isso... Aí. Porque daí a gente atingiu o Brasil, né? A gente saiu do local, parou de atender, né? o nosso leitor, que basicamente é de Nova Veneza, e acabamos tendo uma pauta nacional. Volta e meia aparece uma dessa que acaba ganhando interesse nacional quando é publicado. Outra, essa aí foi a foto, aí pegaram a foto e aí espalharam por tudo. E só vão lá e pegam a matéria, Sim. E não dão nem os créditos. É de chorar. Mas, Verdade. enfim, foi um furto que teve na escolinha do São Bento Alto. E a Jaguarada escreveu na carteira. Perdeu, calor é grande. Essa pauta saiu, foi replicada pela RBS. Depois a Globo também pegou, saiu no G1, saiu no Jornal Hoje. Porque acabou chamando a atenção. Nessa área ainda policial, teve outra que vendeu, de novo vendeu, né? Mas teve muita audiência. Um cidadão, que ele foi detido porque furtou uma residência aqui na Estrada Velha. E os policiais, quando chegaram lá na casa dele, tiveram a informação, foi fulano. Quando entraram lá, aí ele tinha furtado peixe, carne, tava numa banheira de bebê, descongelando esse material, a família não tinha nem geladeira. Basicamente, ele furtou o alimento. Sim. Olha só. Aí os policiais o que fizeram? Fizeram o que eles tinham que fazer, fizeram todo o procedimento que a lei manda, e algumas horas depois eles voltaram com cesta básica lá para levar para a família. Essa pauta também muito massa. Saiu o Brasil afora. Sim, essa aí eu lembro. Fizeram repercutiu bastante nos jornais e tal. Isso. Mas eles dão Dão os créditos? Os créditos. Nem sempre. Mas tu vai lá e enche o saco, não? Não mais. Uma época eu até dispensava alguma energia. Se tu for cobrar com uma boa advogada, como a doutora Érica, que tá por aqui. Doutora Érica, que já tá. Tu consegue cobrar tudo isso. Porque a gente mesmo já pagou. No Forquilinha Notícias a gente teve uma situação que um colunista utilizou uma foto de uma partida de futebol e o site acabou respondendo pelo uso daquela fotografia.
Aí a gente acabou entrando ele pediu R$ 800 naquela época e a gente acabou num acerto pagando R$ 400 pelaquela foto. Mas se ele vai pro fórum e pede 800, ele ia levar o 800. Então se tu for cobrar todo esse material, tu consegue cobrar, não tenha dúvida. Só precisa ter uma energia para A gente até comentou com a Jatene sobre o clickbait. Uhum. Tu dá uma incrementada no texto, no título, pra chamar a atenção da Pra pessoa. vender. Dá uma mudadinha, né? Como tu falou que o pessoal gosta de ler o texto, às vezes lê só o título e Uhum. esse tipo de matéria que tem subtítulos facilita mais também, né? Porque a crônica, tu coloca lá Mas tu diz o quê? Na hora de exibir nas redes sociais? isso, por exemplo, no portal, Tá. né? Aí tu separa por assuntos, coloca um título a cada assunto. Até um Uhum. dia tu me indicou a fazer isso, pra mim, o pessoal às vezes não vai ler uma crônica, né? Uhum. Mas tu costuma mudar muito, tu foge, ou tu... Não dá pra fugir do assunto, justamente só pra te fisgar o internauta, até porque ele vai se decepcionar. Ele vai se decepcionar. Uma, duas, a terceira ele não vai clicar mais, né? Olhe lá ainda. Muita gente O cara não dá a bota e não segunda chance. Muita gente não dá a segunda chance. Então, mas tu tens sim que fazer um título interessante, porque o título é o anzol pra pescar o leitor, né? E a foto, né? A foto também. Mas o título ele é de suma importância para trazer a pessoa para ler o teu conteúdo. Tu só precisa ser honesto, né? Não pode botar um título e depois ali a pessoa vai ler e não tem nada a ver com o que o título prometia entregar, né? Porque eu nunca vi assim, olha o que aconteceu lá em Nova Veneza. Aí fica aqueles 3 pontinhos. Não, mas muitas vezes isso pode acontecer o quê? Por uma limitação da rede social. Se tu botar o título muito grande, por exemplo, compartilhamento no Facebook, Sim. ele acaba botando os 3 pontinhos. Então tem uma limitação de caracteres. Sim, ali, né? mas eu digo, tu tenta explicar antes de chegar a essa limitação, né? Mas não tem como tu explicar. Não, Vai eu digo, publicar. tu tenta dar preso... Que é um spoiler? Isso, eu vou usar as palavras que as pessoas estão buscando, que está na pauta das pessoas, que a gente acabou de Uhum. conversar. Tem que ser utilizada essas palavras, porque senão tu também não consegue puxar o internauta pro teu Tipo texto. assim, o homem é título- preso lá na Vila Tal. Tipo assim, daí o pessoal já vai entrar, opa, lá na Vila Tal, pra ver quem é o cara, porque como... Isso, bem vamos pequeno, dar um né? exemplo. Hoje mesmo, hoje a gente teve uma pauta de uma tentativa de suicídio. Geralmente a gente não aborda, não mais, no início a gente abordava muito mais, depois a gente não abordou mais o assunto suicídio no Portal Veneza, com relação à matéria. Só que, nesse caso, foi feito matéria porque acabou ficando curioso. A pessoa não conseguiu o objetivo dela, que era tirar a vida dela, e ainda vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Então ficou legal. Então, Sei. mas suicídio por suicídio, a gente geralmente não leva essa pauta. A não ser que seja uma pessoa de relevância na sociedade. Por exemplo, vamos dar um exemplo sem pé nem cabeça. Um vereador tenta o suicídio. Ele é uma personalidade, então não tem como tu fugir do assunto. Até porque o suicídio ele é tabu na nossa sociedade ainda, né? A própria família, ela foge desse assunto, não quer conversar sobre esse assunto. Mas é um negócio bem sério que a sociedade deveria debater abertamente. Uhum. Porque teve até a questão daquela série um tempo atrás, né? 13 por quê, né? 13, Porquês, né? não lembro. Que Sei, não vi. falava do suicídio, que ela deixou as 13 fitas e tal, e tipo assim, foi bem massacrada porque meio que romantizou a situação. Esse é o problema. Tanto é que quando vai escrever a matéria, muitas vezes não tem como fugir, como essa de hoje. Como é que eu ia contar essa história e não dizer como a pessoa tentou tirar a própria vida? Então esse argumento tinha que estar, né? Esse elemento tinha que estar na história. Mas quando vai abordar esse tipo de assunto, geralmente quem está escrevendo não coloca o método utilizado, porque há um consenso de que isso acaba estimulando outros suicídios com aquele método, né? Da ideia, né?
Teve um caso muito famoso, eu não me lembro, de um artista que acabou se suicidando daquela forma e naquela época teve uma subida no gráfico daquele tipo de suicídio, né? Daquele método de suicídio. Então as pessoas acabam fazendo por imitação. Acontece dos colunistas copiar texto e botar lá e tu tem uma ferramenta que tu descobre, né? Tem, mas a gente não faz isso. A gente tem uma relação de confiança com os nossos colunistas. Mas já aconteceu? Não, nenhum até hoje a gente não teve nenhuma reclamação. Olha, esse texto aí é meu e vocês copiaram e colocaram aqui. A gente não, até hoje ninguém reclamou. Porém, é recomendado sim a pessoa criar o próprio conteúdo, né? Ah, não, porque senão também. Eu sou tão cismado que quando eu escrevo, minha cabeça, eu vou lá nesse programa aí, bota. programa e coloco pra ver se eu escrevi alguma coisa parecida com. Porra, bicho, mas aí é complexado pra caralho. É porque é ruim, cara. É ruim, né? Fica chato, às vezes perde, Sim. né, de publicar alguma coisa, né, pegou essa partezinha de lá e veio pegando partezinhas e tal, não rola, né? Uhum. É complicado. O Felipe, ele quer ler muito. Não faz o quê, Tipo rapaz? assim, ele lê, Não faz o quê? ele tá louco pra escrever pro portal. Biel, a gente falou que tu começou a escrever coluna faz pouco tempo, Uhum. sobre política e tal. Já pensasse em escrever sobre outros assuntos? Não, porque teria que escrever sobre algo que a pessoa domine, né? Então, e em falar nisso, eu vi que tu domina bem, assim, é essa questão, né? Qual a Tu- questão? Política e tal. A gente é Eu vi- burro pra caralho sobre política, muito. né? A gente é tanso. É só porque Tu eu já convivo. pensasse, cara, em tu pegar e tu entrar, não? Não. Não? Porque como tu não tenho participa ali das... Isso, não, eu não tenho Mais esse a interesse, fundo? não me chama a atenção esse Não? tipo de projeto, não. Eu gosto muito de apoiar, de estar junto, de bastidor, Certo. isso eu gosto sim. Mas estar à frente ali é um ato de coragem imenso, Uhum. não é para qualquer um. E eu não tenho essa coragem de comprar esse projeto aí. Então não é para qualquer um, Certo. não é para qualquer um. Houve boatos de uma vez que a prefeitura, vê se tu... Eu tentei fazer um texto sobre isso, mas não achei informação suficiente. Pediram para doar coisas antigas para a prefeitura colocar no museu. Em troca disso, eles dariam algum benefício para esses agricultores, tal, porque era mais na cidade, mais, né, nas localidades mais Uhum. afastadas. Aí pegaram arado, chaleira, essas coisas, passavam de caminhão recolhendo e anunciando. E acabou que eles recolheram tudo e não deram o benefício. Diz que e muita coisa que tá no museu ali hoje é dessas coisas. Uhum. Tu já ouviu falar sobre isso ou não? Nunca tinha escutado Também essa não. história. Então inventaram. Mas Ainda de bem que eu não alguma forma- escrevi. mas de alguma Se tu não ouviu falar. Não, mas Eu vou é acreditar. que eu tô... Quê? Nada. Boa pergunta. Tá gravado? Não. O quê? E o Marco acreditou ainda. Então, Cara, foi eu não um tô cara há não... tanto tempo assim em Nova Veneza. Vai fazer 20 anos que eu tô aqui acho que tem 18 anos que eu tô no município. Eu nunca escutei isso aí, não. Mas Às não vezes, se né? descarta, porque para iniciar o museu precisava de material. Por que não? Pois é, e daí dizem que tem gente até hoje que é puto dos cornos porque não recebeu que... Eu não sei que o benefício era alguma coisa bem Uhum. legal, assim. Talvez não era em dinheiro, era outra coisa. E que tá puto dos cornos porque... Nunca escutei essa história, não. Bah, então o pessoal tá sabendo agora. Ô, Maico, Vamos analisar. uma pergunta aí do pessoal aí. Mari, qual a matéria mais importante que você fez? Pergunta emocionante. Ele não tem emoção, não tem esse Tipo assim, aquela Biel que tu fez assim, que tu, cara, sabe? Foi bacana. Que te tocou. Tipo assim, não que foi massa, que gerou ali a audiência, mas que te tocou assim, foi uma matéria... Eu já citei. É aquela Dos pauta policiais. dos policiais. Entendi. Porque aquela pauta ali eu acompanhei.
E desde tu o viu início. que realmente os caras fizeram o que tinha que ser feito, mas depois eles levaram Isso, a cesta básica ali. eles seguiram a lei, cumpriram o seu papel. E depois como E depois eles fizeram Humanidade, uma vaquinha, a homens, gente e- ajudou também, Legal, outras cara. pessoas também ajudaram a coletar material para levar para essa família. Foi bem bacana essa pauta. que legal. Até não falar assim, já dá pra ver que foi bem Eu não me não lembro, vi tá, no, dessa. não, pra te ver que eu não vi no portal, eu vi em outro site ou Uhum. jornal. Uhum, Não sei se Eu não foi me- não me no lembro, cara. RBS, que repercutiu bastante mesmo. uhum. Teve mais algum, assim, que saiu fora do... Não, o que eu lembro foi essa. Foi essa do seu Gilberto Nuremberg. Teve essa do perder o calor é grande do furto dos ar-condicionados. Ares condicionado. E essa da cesta básica. Cara, se eu não me engano, eu vi uma, não me lembro. Que o cara achou o dinheiro e pagou a energia, não sei se foi ali. Isso foi recente, foi. Então, eu foi acho que Chiquinho, foi, eu no achei. mês passado. Isso. Não Foi. entendi. A gente fez Ele pauta vai disso aí. explicar até melhor ali. Isso seria um normal, não era nem para ser pauta, né? Virar pauta. Eu O falei. que nos chamou a atenção ali foi o ato que ele teve de pagar. Ele pegou a fatura, teve a preocupação de ir Ele lá, achou o dinheiro, né? achou com o dinheiro. Achou Aí o ele dinheiro com a deduziu que era fatura. para pagar porque o valor ali era similar para pagar aquelas faturas e foi lá e pagou. Muita gente criticou, tá, mas Eu não, se a cara. pessoa não Eu achei queria legal. pagar a fatura. Não, mas ele tomou a atitude que ele O achou. cara achou dinheiro Entendi. com o valor praticamente igual o das faturas. Ele foi lá na lotérica, ou não sei onde, lá no Isso. banco, e pagou. Achei a. Tá, e como é... Tipo assim, sabe? E como que as pessoas souberam? Que era para pagar, Ele foi contando pros outros que fez isso? ele colocou acho que nas redes sociais. Que fez. Tá, paguei energia de tal Isso. pessoa, tá Outra pago. pessoa contou essa história no Facebook. E aí alguém nos avisou sobre aquela história e a gente acabou explorando um pouco Tu faria o mais. quê, Felipe? Cara, pagar eu não pagaria. Eu não posso pago, ser- nem as minhas. eu até esqueço Não, até das não é minhas. por causa disso, é pelo trabalho, a função, Talvez né? eu tentaria achar a pessoa. Assim, tipo assim, ou botar ali no Facebook, gente, achei aqui, tal, Uhum. dinheiro, tanto. Isso é o normal. É o normal. Ele Agora, teve uma atitude tu sair do teu fora da trabalho, Então, vou pegar aí uma que é a fila parte, da lotérica, vou lá pagar a tua conta, né? Por Foi isso, um por negócio- isso que ela se tornou pauta. Uhum. Tanto é que Mas eu achei legal, uma tá? semana depois, ou na mesma semana, outra pessoa também achou uma carteira e devolveu também por ali. Não se tornou pauta porque isso tem que ser, Tem que que vir ser, né, para cara? todos, né? É, mas não No é mundo bem que a assim. gente vive é meio diferente, mas Não é. deveria ser, Não, né? tem mais pessoas boas do que Uhum. ruins. Tem, mano. Tem sim. É uma minoria que faz um barulho danado. Então, a gente Uhum. tem que publicar essas coisas boas pra aparecer mais. Incentiva. Isso. Incentiva. né? Isso, muita gente critica quando vê alguém fazendo uma boa ação. Ah, isso aí quer aparecer. E daí que ela quer aparecer? Pelo menos está estimulando. Não é negativo a pessoa fazer caridade e querer aparecer. Eu também diz, foi lá pra se mostrar. Foi um. Isso. Gustavo Lima foi lá entregar aquelas cesta básica, tudo que. Quer se aparecer. E daí? E daí? E ele Qual é o fez? problema? Incentiva. Mas tá fazendo alguma coisa, Fez Fabiano. alguma coisa e incentiva outras pessoas, principalmente quando Gustavo é uma Lima, pessoa queremos de- você aqui, tá? Fala, bebê! Pra que eu fui falar? Ai, agora começou de Começou novo. o bebê. Ô, Maico, eu tinha até esquecido, cara. Biel, a gente quer te agradecer Foi massa, cara. Eu pela- que agradeço o pela convite. presença aí. foi um bate-papo. Agora nós bombemos. Agora estouramos a boca do balão. Botar no portal aí, fazer um. A matéria mais bizarra. Mais bizarra. Que tu fez assim que, foi um negócio fora do. Tu lembra? Nesses 16 anos, né? A gente não pode ficar em silêncio aqui no microfone, tá? Vai falando que eu vou falando aqui. Qual era a história? Então, Felipe, é legal, né? Eles estão falando Não, ali. mas Alguém quer sentar aqui? Ô, Mário, quer sentar aqui? aí eu não me envolvo com as pautas que tem nos parceiros. Aham. Tá dando como exemplo. Eu não vou ele lembro. sentar ali na cadeira. Agora, eu não lembro de uma pauta assim do que a gente tem. Que massa, cara. Agora nós vamos influenciar. Agora nós vamos. Teve. Conta a história aí da calcinha, já que os nossos telespectadores. Teve Baixou o nível. situação que alguém parou um veículo numa rodovia, entrou
invadiu o pátio da residência, roubou algumas calcinhas e cheirou. E aí o proprietário pegou as filmagens da casa dele e nos procurou para publicar, para tentar... Olha o proprietário também, né? E o cara ficou puto da vida, né? Com as calcinhas. É. Não sei se isso é bom, né? Pô, invadiram a minha casa e roubaram minhas calcinhas. As calcinhas da mulher. Da minha rapaz. mulher, tá? Eu vou sei. botar assim um corte, ó. O Maico tem calcinha no farol. Eu pensei que ele tinha furtado as tuas calcinhas. É, eu Da forma também. que tu colocou. Achei o corte, cara. Achei o corte. Não, é porque não deram pra escutar elas falar, né? Me ferrei, né? Vai sair só o que eu falei no microfone. O corte. Roubaram as problema calcinhas do nenhum Maico. também. É, foda-se também se eu uso calcinha. Biel. Muito obrigado. Agora a gente estourou a boca do balão. Agora é. Agora nós vamos voar, Maico. Daqui é só. Uma falsa expectativa isso aí, vocês estão ligados? Nós subimos, cara. A gente trouxe a Jatene aqui, foi bem interessante. Falou legal. muito bem de ti também. Uhum. Disse que tu largou o Instagram na mão dela e disse, ó, te vira. Ela começou a fazer os. Ela faz esse trabalho muito Que bem. loucura, ali. né, cara? Eu Em queria ter. Eu Siderópolis, tenho ela inveja faz- às vezes dessas pessoas. Que ter essa ideia, tipo, vou fazer um negócio diferente aqui pra, né, chamar atenção nas lojas e tal. Uhum. Cara, e deu muito certo. Aqui, É um mercado importante esse que o Instagram trouxe, né? Então muita gente ganha vida hoje dessa forma. E até para não ter um custo, muitos estabelecimentos botam o próprio funcionário ou o próprio proprietário a fazer esse tipo de material. Aquelas lives de vendas ali, a Uhum. mulherada, os olhinhos brilham naquilo ali, né? Nunca vi, cara. Fico horas ali sucesso absoluto escutando e aquilo ali. olhando e... Meu Deus do céu. Isso que a gente tá numa cidade de interior. Tu Uhum. imagina numa cidade maior de Criciúma para cima. show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição. A gente vai chamar de novo, assim, a gente chama uma vez. Depois a gente vai querer colocar convidados dois juntos. A gente vai Uhum. adquirir um novo microfone. Uma cariação. E a gente já vai pedir aí, né? Vamos ajudar a gente aí a Ajudei. conseguir melhorar a qualidade Uhum. do podcast aí. A gente já vendeu 2 carros, moto, Só falta vender a casa agora. falta o corpo. Delícia. Então tá, Biel, muito obrigado. A gente quer te agradecer, obrigado por ter saído lá da tua função lá, na correria e tal. Não, tudo certo. Sempre Tempo que- aí cara, pra gente. E a gente quer uma força lá no portal, né? É só substituir. A letra eu já cantei. Tá, Pronto, beleza. já tá falado A mais. gente fez a Jatene fazer um stories no... Aqui, ao vivo, cara, online. Massa pra caralho. Ela faz muito De bem. graça, a gente De conseguiu. graça ainda, cara, de graça. Deixa, depois nós vamos ter uma conversa então. Ui, agora botei meio lá no fogo. Putz, ferrou. Mas bem pro chefe, Ah, cara. que merda. Porra. Não, ela é parceira. Parceira? A gente Beleza. não é o chefe dela. Que legal. Mas eu vi que vocês dois, assim, tanto que ela fala, quanto tu fala, bem entronizados. Muito, É assim muito que a gente tem que manter os parceiros, né? top. Uhum. Eu não vou te agradecer de novo, falei 4 vezes. Muito obrigado. Então tá. Felipe, muito obrigado. Falou, Maicon, muito obrigado Eu por não- essa presença Eu não vou ilustre. falar de novo, agora é pra que câmera? Ah, nem pra sei aquela, mais. né, Ana? Fala pra aquela. Dá o like, Nos compartilha. ajude aí, pessoal, não custa. Clica no sininho, se inscreva segue o Coral PCasts, vai lá no Portal Veneza também, que é top, conteúdo, tá bom, não precisa falar, se é do Nova Veneza, conhece. E é isso aí, a gente volta já já com mais um podcast legal. Coralcast. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, falou. Tchau, tchau.